Queridos, bem-vindos a mais um capítulo 49 da Dieta do Cordeiro. Estamos aí seguindo para os últimos capítulos dessa primeira parte e hoje o tema é a condenação, né? Como eu falei, ontem compartilhamos sobre a conspiração e na sequência hoje compartilharemos sobre a condenação. E nas próximos 3 dias aqui, trataremos ainda, respectivamente, da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus. Ontem os vilões foram Judas e Pedro, mas hoje os verdadeiros vilões serão os que prenderam Jesus e o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Esse texto está em Mateus 26, de 57 a 59, e sempre copiado os textos bíblicos básicos aqui na descrição de cada vídeo. Ou seja, os que de fato encabeçaram a conspiração e fizeram de tudo para a condenação de Jesus foi a própria elite religiosa da época, que, como bem declarou Pilatos, ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Isso ele disse em Marcos 15, 10. Sacerdotes, chefes dos sacerdotes e sumo sacerdote, mestres da lei, líderes religiosos, certamente muitos fariseus e outros da nata daqueles que mais se diziam servir a Deus, no entanto, foram os que fizeram o maior dos desserviços para o Senhor. Embora, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído, conforme Lucas 22, 22. Neste capítulo, nós vamos fazer 3 observações, né? A respeito das acusações, em segundo, a defesa e, por fim, terceiro, a condenação propriamente. Então, falando das acusações, como lemos, eles procuravam até depoimentos falsos, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Mateus 26, 60 diz isso. Porém, nada parecia tão grave quanto a própria questão da identidade de Jesus. Por isso, o sumo sacerdote lhe disse, em Mateus 26, de 63 a 66, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte. A condenação religiosa estava declarada no sinédrio pelo sumo sacerdote, mas ainda faltava a condenação civil no pretório pelo governador Pilatos, conforme relato de Marcos 15, 1 e 2. Diz assim, e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciões e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, dizendo, tu o dizes. Aqui vemos o grande dilema entre as autoridades religiosas preocupadas em saber se Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e a autoridade civil preocupada em saber se Jesus era o Rei dos Judeus. Para ainda tentar confirmar essas acusações,
Pilatos o encaminhou para Herodes, já que problemas que envolvessem a religião e a ordem social referente às leis dos judeus eram julgados por Herodes, e somente as questões que afrontavam o governo romano, como sonegação de impostos e insurreições, eram encaminhadas ao procurador romano, naquela época representado por Pôncio Pilatos. Só Lucas 23, de 11 a 16, relata a atuação de Herodes, que só não lavou as mãos também, mas como Pilatos também não o condenou. Confira suas palavras. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Então, depois de vermos a acusação do sumo sacerdote em Mateus, do governador em Marcos e do rei em Lucas, vamos ver que autoridade de fato condenou a Jesus em João 19, 10 e 11, quando Pilatos tenta intimidar a Jesus com a prepotente pergunta: Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Ou seja, a única autoridade que teria todo o poder de condenar o Cristo Rei era o próprio Deus Pai. E assim ele o fez. Como diz em Romanos 8, 3 e 4, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Foi assim, por meio da morte de Jesus Cristo, sob a condenação de Rei dos Judeus, conforme o título do crime que a inscrição na placa fixada à sua cruz indicava, o motivo da execução. Essa, então, foi as acusações. Agora, e a defesa? Diz assim a palavra de Deus: E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Marcos 15, 3 e 5. Já dizia em Isaías 53, 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Sem comentários, sem palavras, sem defesa, sem transferir culpa, sem se justificar. Aí vem o terceiro ponto, que é a condenação. Em Marcos 15, 15, diz assim: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. E ainda declarou em Mateus 27, 24: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Exatamente isso. Os responsáveis pela condenação de Jesus somos nós mesmos. Eu e você. Eu assumo. E você?